Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Nesta aula, iniciamos o estudo do último livro do curso do ESG, que é o Tomo Único. Iniciaremos no módulo 1, que trata da vida no mundo espiritual. E o roteiro de hoje discutirá sobre o fenômeno da morte. Inicialmente, vamos compreender sobre a individualidade do espírito após a desencarnação. Desencarnação é exatamente aquilo que chamamos de morte. E falamos de desencarnação por se tratar do processo em que o espírito deixa a carne, por isso desencarnação. O espírito deixa o corpo físico. A questão 149 do Livro dos Espíritos traz a seguinte indagação de Kardec aos espíritos superiores: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos superiores respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. 2 pontos precisamos destacar nessa resposta. Primeiro, que Kardec, com a precisão que ele sempre conduzia os seus estudos, pergunta sobre a alma. E sabemos que alma é o espírito encarnado. Então, disse que o espírito, quando ostenta o corpo físico, ele é conhecido como alma. E por isso que os espíritos respondem: a alma volta a ser espírito. Porque se entende que o espírito encarnado ele é dotado de alma. Por quê? Porque ele não tem a total liberdade para transitar no mundo espiritual, diferente dos espíritos, que podem, conforme suas faixas vibratórias, caminhar pelo mundo espiritual. Enquanto o encarnado, ele não tem essa liberdade. Ele está amarrado por conta das questões do corpo carnal. E por isso que o espírito encarnado é denominado alma. Por isso que Kardec pergunta o que acontece com a alma após a morte, e os espíritos respondem que ele volta a ser espírito, porque ele não tem mais nenhuma ligação a corpo físico, portanto, ele está livre das peias e das amarras do corpo físico. E outro ponto também importante é quando a resposta diz da onde se apartara momentaneamente, significando que nós, na verdade, temos nossa origem no mundo espiritual. Nos afastamos de lá momentaneamente durante a jornada carnal, para então retornar à nossa pátria originária, que é o mundo espiritual. Na pergunta 150, Kardec indaga: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E a espiritualidade responde: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E em seguida, Kardec pergunta: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, 2 coisas aqui precisamos atentar. Primeiro, o espírito, após o desencarne, ou seja, a alma, após a morte, não perde sua individualidade. Continua a ser um indivíduo no mundo espiritual. Segundo, essa individualidade ela está orientada pela própria existência do perispírito, que é a segunda pergunta. Existindo o perispírito, esse contorno do espírito, esse corpo espiritual, dá ao espírito exatamente a sua individualidade. E o interessante é que a questão nos informa que ele guarda a aparência que ele tinha de sua última encarnação. Na questão 151, Kardec faz o seguinte questionamento: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E os espíritos superiores respondem a Kardec dizendo que o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Interessante porque existem teorias de que
nós, após a morte, perderíamos a nossa individualidade e faríamos parte do todo, que seria Deus, que seria o universo. E a espiritualidade responde que sim, nós vamos integrar o universo, vamos integrar o todo. Entretanto, o fato de pertencer, de integrar o todo, não significa que nós não teremos nossa individualidade. Da mesma forma que nós moramos num país e somos brasileiros, isso não significa que cada um tenha a sua individualidade, embora no coletivo seja das pessoas que têm a nacionalidade brasileira. E a mesma coisa a espiritualidade nos informa. O fato de você pertencer a um grupo não significa que você deixa de ser um indivíduo. A sua individualidade permanece, embora você pertença, você integre um todo. E é isso que a espiritualidade nos esclarece. Questão 152 do Livro dos Espíritos. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, verias, se não fosseis surdos, ouvirias. Pois que, muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Nessa mensagem, a espiritualidade está esclarecendo que a própria existência da comunicação dos espíritos e da identificação individual dos espíritos faz com que se tenha a certeza dessa manutenção da individualidade após a morte. E no final da questão, o espírito comunicante ele faz uma orientação ao próprio médium, dizendo: não percebe que existe um ser que está fora de você, médium, que está agora psicografando essa resposta, que está respondendo? Então, se há esse agente externo, é porque há uma individualidade externa ao médium. E isso vale também para todos nós. A finalidade da resposta é apenas esclarecer que há provas de que a individualidade permanece após a morte, e a prova principal é exatamente a comunicação dos espíritos. Vamos entrar agora num tópico que trata da separação da alma do corpo na desencarnação. A pergunta 154 do Livro dos Espíritos diz que é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos esclarecem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Então, precisamos compreender que, pela orientação dos espíritos, na codificação de Kardec, temos então o esclarecimento de que esse processo de separação do corpo físico pelo espírito, o espírito deixando o corpo físico, ou seja, a alma saindo do corpo espírito, se libertando do corpo espírito, ele não é um processo doloroso. Que durante a existência temos muito mais dores físicas, que para o espírito essa libertação da carne é, antes de tudo, uma satisfação, um prazer. Então, o processo doloroso, ele é apenas físico. Para o espírito, é uma sensação de liberdade, uma sensação de libertar-se daquele veículo que o espírito foi obrigado a utilizar durante a jornada carnal. Na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade responde: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então veja, quando nós temos o corpo físico e a alma ligada a esse corpo físico, existem laços que prendem o espírito, a alma, ao corpo físico. No processo de desencarne, esses laços eles vão se desprendendo, vão se soltando. E com a liberação desses laços, o corpo físico permanece corpo físico, mas o espírito ele é liberto. Em seguida, Kardec pergunta:
A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a espiritualidade nos esclarece que não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então, precisamos compreender, como eu fiz no gestual agora há pouco, esse desprendimento ele não é instantâneo, ele é um desprendimento gradativo. O que acontece é que, para o espírito, ele continua vivo. Então, por isso que a espiritualidade diz que esse processo, na verdade, o espírito ele não tem a percepção de que está morrendo, porque o espírito continua vivo. A percepção do espírito é que está sendo liberto do corpo físico. Mas esse processo, ele é um processo gradual, ele não é instantâneo. Ele vai acontecendo conforme vai se desgastando o fluido vital do corpo físico, que é um assunto que nós vamos ver daqui a pouco. Com esse desgaste do fluido vital, conforme o fluido vital ele vai se esvaziando, esse espírito ele vai se desprendendo, ele vai se liberando. É como se houvesse um imã, né, que fizesse essa atração. E por algum processo energético, esse ímã ele se desgasta, ele perde o efeito magnético dele. Conforme esse ímã perde o efeito magnético, ele não consegue mais atrair. Então, a perda desse efeito magnético do corpo físico, que é ocasionado pelo fluido vital, vai ocasionando a morte do corpo físico, porque o fluido vital não está mais atuando, e aí o espírito ele vai se desprendendo. Por isso que não é um processo instantâneo. Na obra A Gênese, Kardec faz a seguinte consideração. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Kardec, então, ele nos esclarece exatamente sobre esse aspecto do fluido vital que eu comentei agora. O fluido vital ele vai cessando. Existe uma programação espiritual que nos dá uma carga de fluido vital até o tempo de vida que nós temos programado para essa encarnação. Durante a vida, nós vamos adotando hábitos que podem manter esse fluido vital ou podem desagregar, acelerar o processo de exaurimento do fluido vital. O que acontece é que é o fluido vital que mantém o corpo físico. Ele não mantém o espírito. É um fluido que anima a matéria, que dá à matéria exatamente o seu funcionamento orgânico. Então, com isso, as células se reproduzem e desempenham o seu papel, o coração de bater, o pulmão de captar o oxigênio, a musculatura de realizar a respiração, realizar as atividades digestórias. Todo esse processo está ligado ao fluido vital. O espírito ele tem uma gestão desse processo, porque ele está ligado ao corpo físico, mas ele o faz de maneira instintiva. Né? É uma parte do instinto que mantém, que alimenta e que faz funcionar as funções vitais. Mas as funções dependem exatamente do fluido vital. Cessado o fluido vital, como explica Kardec, o corpo físico ele perde a sua propriedade e, portanto, o espírito vai se libertando desse corpo físico. Na obra A Gênese, Kardec traz uma verdadeira aula sobre a ligação do espírito ao corpo físico e seu desligamento. Vamos ver. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve,
o laço se encurta sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria. Se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser, para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se faz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se uniram, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito, dado que um instante após a morte completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Resumindo o que Kardec explica, quando estudamos lá no tomo 1, o processo de encarnação, nós vimos que a ligação energética do espírito ao processo ali de concepção, ao zigoto, se dá ali magneticamente. Desde o início, do momento em que um espermatozoide vence a corrida ao óvulo e o fecunda, já existe ali um processo magnético ligando o espírito àquele corpo físico que se formará. Quando há, então, a ligação do óvulo com o espermatozoide e o início do processo da formação do zigoto, há também a ligação perispirítica do espírito reencarnante com aquele novo corpo físico. Então, esse laço, que é um laço energético, com o fluido do perispírito, vai se tornando cada vez mais tenso, cada vez mais ligado, conforme o espírito vai avançando na gestação e avançando após o nascimento. Então, o espírito ele vai cada vez mais se ligando ao corpo físico e funcionando, inclusive, como um modelo formador biológico. O perispírito faz esse papel, adotando ali os comandos, né, que o espírito traz do plano espiritual. O processo inverso se dá com a morte. E a morte ela ocorre a partir do momento em que cessa o fluido vital no corpo físico. Cessado o fluido vital, e conforme o fluido vital vai se exaurindo, esse laço que prendia o espírito ao corpo físico vai se desfazendo. De maneira que, quando cessa o fluido, esse laço continua se desfazendo, só que agora ele o faz de maneira mais intensa, mais acelerada. No processo em que a pessoa está, por exemplo, convalescendo de uma doença e não consegue superar a doença, já tem ali o exaurimento desse fluido vital. E com isso, esse laço do corpo físico com o espírito, ele vai se tornando mais tênue. Por isso que muitas vezes é comum nas pessoas mais idosas, elas relatarem que estão vendo parentes, vendo pessoas que já desencarnaram, dizerem que determinado parente já está vindo buscá-lo, porque, na verdade, ele já está entrando num processo de maior sintonia com o plano espiritual, porque a ligação com o corpo físico já está muito tênue, já está se aliviando, se afrouxando, porque o fluido vital está cessando naquele corpo físico. E com isso, terminado o processo do fluido vital, quando o fluido vital se extingue, extingue também a vida no corpo físico. E o espírito continua esse processo
só que agora de forma mais acelerada para que haja o seu desprendimento do corpo físico. E a desencarnação? Como se dá a separação da alma e do corpo? Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu eventório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, foi o que eu acabei de explicar. Essa separação da alma e do corpo físico, ela não é abrupta. Ela se dá de maneira constante, de maneira paulatina. Ela vai se separando conforme vai exaurindo o fluido vital. Exaurido o fluido vital, esse processo também de desprendimento não é instantâneo. Ele vai acontecendo conforme as qualidades do espírito. Veremos que quanto menos ligado à matéria, o espírito, mais rápido acontece esse desprendimento. E ao contrário, quanto mais materialista, quanto mais ligado à matéria, o espírito, mais esse processo é demorado, porque o apego à matéria dificultará o desenlace do perispírito. Na questão 156 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E a espiritualidade responde: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Veja que interessante. Explica aqui, nessa questão 156, que essa separação ela pode até acontecer antes de completamente cessar da vida orgânica. Lógico que aquele corpo ele já não tem mais condições de reter aquele espírito, porque essa vida orgânica, ela, precisamos lembrar que nosso corpo tem trilhões de células e cada célula é uma vida autônoma, né? Nós funcionamos através do perispírito como organizador desse modelo biológico. E, por isso, nós somos os grandes maestros de toda a orquestra que é nosso corpo físico. Entretanto, a espiritualidade nos fala que, em alguns casos, algumas vezes, então, entendo que isso não é regra geral, na verdade, isso é uma exceção à regra. É possível que o espírito já não esteja mais vinculado a um corpo. E como ele fala aqui, só há um sopro de vida orgânica, ou seja, ainda há um mínimo resquício de fluido vital, mas esse fluido vital ele está relacionado às células que compõem aquele corpo físico e ele não vai se sustentar. Por que ele não vai se sustentar? Porque o espírito já teve o desprendimento daquele corpo físico. Em razão disso, esse fluido vital que ainda há naquele corpo físico, ele não vai se sustentar. Logo ele vai se exaurir, porque isso está ligado muito mais ao anseio que todas as células do corpo físico têm de permanecerem vivas, de continuarem vivas. Se o coração para de bater, essas células, todo o organismo entra em falência. Então, essas células vão morrendo e vão se degenerando rapidamente. Na questão 157 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? E a espiritualidade responde: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Veja aqui que essa questão nos remete aos sentimentos que o espírito tem no momento do desencarne. Então, o que acontece é que a espiritualidade diz que muitas vezes a alma percebe, já vê o mundo espiritual, já tem ali a percepção do mundo espiritual.
E então, a alma deseja logo retornar ao mundo espiritual, porque entende também que já encerrou os seus compromissos e suas obrigações aqui no mundo material. Então, isso tudo vai fazer com que esse espírito ele se desprenda mais facilmente, com menos dificuldade, para que o processo da morte tenha ali o seu andamento de maneira serena. No céu e inferno, Kardec faz as seguintes considerações. O útil amolento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coerção é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. Kardec, no Céu e Inferno, então, ele comenta aquilo que eu trouxe agora há pouco na explicação. Esse processo ele vai ser mais ou menos turbulento de acordo com a ligação do espírito à matéria. O espírito que for mais apegado à matéria, mais inferiorizado, ele vai ter maior dificuldade nesse desprendimento. Enquanto o espírito mais espiritualizado, menos apegado à matéria, mais ligado às questões espirituais, ele vai fazer esse processo de transição mais sutilmente, de maneira que ele não vai passar pelas fortes perturbações que ocasionam esse desprendimento do perispírito do corpo físico. No Céu e Inferno, Kardec continua dizendo que a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Mais uma vez aqui, Kardec nos esclarece que a ligação à matéria vai causar maiores dificuldades no desprendimento do espírito ao corpo físico. E conclui dizendo que caberá a cada um de nós tornar mais ou menos agradável esse processo do desencarne. Quanto mais formos materialistas, mais tornaremos penoso esse processo de desencarne. Quanto mais formos ligados a Deus e à espiritualidade, mais facilitaremos esse processo. Separação da alma do corpo na morte natural. Kardec faz o seguinte comentário na questão 154 do Livro dos Espíritos. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, veja, nos processos de morte natural, de morte por doença, envelhecimento, esses processos, eles são processos em que o espírito passa por menor perturbação. Por quê? Porque é um processo gradual. Ele não é um processo instantâneo. É um processo de exaurimento gradual do fluido vital. No Céu e Inferno, Kardec explica, tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. Já o espírito penetra na vida espiritual, apenas ligada por elo tão frágil
que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Kardec aqui então nos explica que o fluido vital ele vai se exaurindo com o tempo. No processo de envelhecimento ou adoecimento, esse fluido vital é desgastado pelo processo de envelhecimento do corpo ou pelo adoecimento que vai causando ali, vai minando as condições do corpo físico. O que acontece é que essa perturbação, então, ela é quase nula, porque como esse fluido vital vai exaurindo, conforme o fluido vital vai exaurindo, lembra que eu falei do ímã, que vai perdendo a sua propriedade magnética? O fluido vital vai exaurindo, o corpo físico vai perdendo essa capacidade de manter o corpo espiritual vinculado a ele, o perispírito vinculado a ele. Então, com isso, essa perda magnética vai soltando, vai desatrelando o perispírito daquele corpo físico gradualmente. Item 3.3. Separação da alma do corpo na morte súbita. A morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. São mortes violentas os homicídios, as torturas, os suicídios, os desastres, as calamidades naturais ou provocadas pelo homem. Tais mortes provocam ao desencarnante sofrimento que varia ao infinito. Veja aqui que nos processos de morte súbita você vai ter sofrimento que pode ser pouco ou pode ser muito intenso. Isso vai depender, mais uma vez, de quê? Da ligação do espírito à matéria. Quanto mais materialista, mais esse processo vai ser sofrido. Na obra Céu e Inferno, Kardec fala o seguinte: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como aturdido e sente, pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Veja agora que nós temos a percepção aqui que Kardec traz no Céu e Inferno de como ocorrem as mortes súbitas. Essa percepção está relacionada exatamente ao não exaurimento do fluido vital. Na morte súbita, na morte decorrente de atos de violência, de atos naturais, como enchentes, terremotos, o corpo físico ainda tinha fluido vital, mas essas situações elas vêm e faz cessar a vida do corpo com a morte. Essa morte vai causar que o espírito ele não tem uma preparação com o exaurimento do fluido vital para se libertar. Então,
aqui mais uma vez o que vai fazer a diferença vai ser o grau de espiritualidade ou de ligação à matéria do espírito. Quanto mais o espírito for ligado à matéria, mais vai ficar aturdido com a morte, sem perceber, inclusive, que cessou a vida física. Ele ainda tem as percepções de calor, de frio, e se vê ainda como se tivesse um corpo físico. Já o espírito mais espiritualizado, mais ligado às questões espirituais, ele vai ter essa perturbação, mas ela vai durar menos tempo. E outro ponto importante, muitas vezes esse processo de ligação ao corpo físico pode inclusive durar anos, dada o grau de materialização do espírito. E ainda, há relatos em obras de suicidas que permanecem ligados ao corpo físico por muitos anos, tendo ainda a percepção da degeneração do corpo físico. Porque justamente afrontaram a lei divina, e ao afrontar a lei divina, eles precisam cumprir naquele corpo físico o tempo que eles deveriam cumprir, e acabam fazendo ligado a um corpo físico que já não tem mais fluido vital. No Céu e Inferno, Kardec prossegue: o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então veja, o espírito que não é materializado, que não é ligado à matéria, que é mais avançado moralmente, o sentimento da morte é como um sentimento de um sono breve. E ele desperta no mundo espiritual já desligado da matéria. No Céu e Inferno, Kardec diz que para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer porque compreende, compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal tão limitada mesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importa os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial, que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Kardec, então, no Céu e Inferno agora, finalizando o nosso estudo, ele nos esclarece que precisamos buscar a orientação, o fortalecimento do nosso elo com o mundo espiritual, porque assim nós estaremos nos preparando para viver a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual, já que a vida no mundo material ela é temporária e transitória. E além disso, estaremos prontos e mais aptos para passar por esse processo que é inevitável, que é o processo da morte, e vivenciá-lo, experimentá-lo, de modo a não sofrer grandes perturbações e sim compreender que é uma libertação do espírito e é o encerramento de uma etapa da longa jornada de evolução do espírito.
Agradeço a todos que acompanharam essa aula e que prestaram atenção a esse estudo. Muito obrigado e até nossa próxima aula.